Cumprimento a todos os irmãos, amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, prazer poder estar em mais uma live, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. Participe conosco, seja bem-vindo, que o Senhor Jesus possa iluminar a tua vida, os teus pensamentos e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Eu convido a todos para lermos a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação como tema 3 tipos de candidatos ao serviço de Deus. E vamos pegar esses exemplos, esses 3 fatos aqui que o Senhor deixou, 3 pessoas, e nós analisarmos um pouco e ver se nós nos enquadramos em algum ponto deste, né? Deixe a sua mensagem, compartilhe. E você pode deixar também pedido de oração, também deixar de que cidade, da onde você está nos acompanhando, seu nome. Será um prazer sempre poder ter essa interação com os amados irmãos e amigos que nos acompanham na live. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o versículo 62, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Palavra que nos leva a pensar. Precisamos pensar. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele indo pelo caminho, e quando olhamos a história, olhamos a trajetória de Cristo quando esteve como homem entre os homens, sempre por onde ele passava, uma multidão o acompanhava. E o objetivo dessa multidão, muitas vezes, era os bens materiais, era a cura, era o milagre, era a bênção. Tanto que o Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse: Esse povo me segue pelo pão que perece, e não pelo pão que permanece. Porque o povo seguia porque ele tinha multiplicado os pães, pelos milagres que aconteciam. Aí diz aqui que ele então andando, indo pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que disposição. Que bonito quando nós vemos isso, né? Alguém que tem disposição, que chega e se dispõe. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu estou pronto, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. E quantos que diz de boca: Não, eu quero seguir ao Senhor, eu vou seguir ao Senhor, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito de servir a Deus, mas Deus conhece o interior. E nós temos este tipo que podemos destacar aqui como aquele autoconfiante. Só que Deus vê muito mais
do que aquilo que os nossos lábios expressam. E o Senhor então olha para ele e diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantos que dizem: eu vou servir a Deus, mas eu quero conforto, eu quero descanso, eu quero ganhar bens, eu quero prosperar, eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, eu quero que Deus opere uma obra no meu lar, e aí então eu vou servir, mas Deus precisa fazer isso. Ele é autoconfiante, ele se acha suficiente, ele acha que ele pode, ele até expressa que tem objetivo, mas o seu coração não está pronto para negar-se a si mesmo. E o Senhor então mostra que é preciso abrir mão de si para servir a Deus. O custo de servir ao Senhor Jesus. Porque se fala em servir a Deus, mas servir a Deus é estar a serviço de Deus. E se nós voltarmos um pouquinho, no versículo 23 aqui do capítulo 9 mesmo de Lucas, no versículo 23, nos diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E ainda o versículo 25 diz: porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então, servir a Deus, estar de fato a serviço de Deus, você tem que abrir mão do conforto, abrir mão do descanso, abrir mão da vaidade, abrir mão de posições. Quantos que às vezes, por uma posição que ele se coloca diante da sociedade, seja da sociedade civil ou da sociedade eclesiástica, e se acha que ele é tão autossuficiente que ele não quer acha que assim que ele servir a Deus, ele vai se rebaixar. Ele se entregar por completo ao Senhor, ele passar a obedecer a palavra de Deus, ele vai se rebaixar. Então ele não quer negar-se a si mesmo. E Deus, que conhece o coração, que conhece o interior de cada um, apresentou então qual era a visão para aquela pessoa que se apresentou, aquele tipo de candidato que se apresentou para estar a serviço de Deus. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu vou estar com o Senhor. E o Senhor falou: estar comigo, andar comigo, não é para descanso, não é para conforto. Hoje estou aqui, amanhã estou em outro lugar, não tem parada. Você sabe bem o que você está querendo? Você tem certeza daquilo que você está querendo, daquilo que você está pensando? Qual é de fato o teu objetivo? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Abrir mão de si, se abster de tudo e se entregar por completo ao Senhor. Eis a questão para servir a Deus de verdade. E segue dizendo aqui, ainda a palavra de Deus: e disse a outro. Agora o Senhor olha para outro e chama ele, diz: segue-me. Diferente do primeiro, que ele se apresentou, o segundo, o Senhor chamou e disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Quando o Senhor chama, muitas vezes nós arrumamos tantos pretextos, tantas desculpas para não atender o chamado de Deus. Então tem aquele que ouve o chamado de Deus, recebe a revelação do nome do Senhor Jesus, recebe a revelação da unicidade, do batismo em nome de Jesus, a revelação das doutrinas, ele passa a entender, mas ele coloca tanto obstáculo para servir a Deus. E esse é o segundo tipo de candidato.
aquele que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Ele coloca Deus em segundo, em terceiro plano, coloca para depois. Quando o Senhor disse, segue-me, o chamado de Deus é tão importante que vale mais do que todas as riquezas, do que tudo que nós podemos ter ou conquistar nesta vida. E quantos que não dão valor para ouvir o chamado de Deus, não dão valor ao chamado de Deus. Que privilégio, enquanto alguém estava ali dizendo, Senhor, eu te seguirei, se prontificando o outro, o Senhor olhou para ele e falou, segue-me. Mas ele disse, deixa aqui, primeiro eu vá a enterrar meu pai. Parece uma causa até nobre. Eu vou enterrar meu pai. Mas o fato aqui não é que o Senhor disse que você tem que abandonar, você tem que desprezar. Mas o teu pai, a tua mãe não pode estar em primeiro lugar. Você não pode colocar propósitos ou objetivos à frente de Deus. E Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando o Senhor chama, nós precisamos abraçar a mensagem, abraçar o chamado de Deus, sem olhar para trás, sem deixar que coisas, que obstáculos, ou que dificuldades, que pensamentos, ou que sonhos venham a impedir a nossa caminhada. Porque o Senhor chama para a vida. Efésios, no capítulo 2, quando nós vemos em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, nós encontramos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Senhor chama para salvar. E o Senhor mostra aqui outro detalhe importante, que aquele que está sem Cristo está morto. Morte significa separação, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, espiritualmente, quando a pessoa não está em Cristo, não está na obediência da palavra, não está servindo ao Senhor, espiritualmente ele está morto. Mas o Senhor quer vivificar, e o Senhor continua hoje chamando. E o escritor aos Hebreus, ele nos diz, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçai o vosso coração. Então não coloca obstáculo para servir a Deus. Deus precisa de fato estar em primeiro lugar. Quando nós olhamos para o primeiro e grande mandamento, nós encontramos aqui amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, que me ouve. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Em que posição, em que lugar Deus está na tua vida? As tuas obras diz que Deus está em primeiro, não as tuas palavras, as tuas obras. Porque se fôssemos perguntar de repente para esta pessoa aqui, que o Senhor disse, segue-me, que recebeu o chamado de Deus para o seguir, se o Senhor estava em primeiro lugar, ele poderia dizer, Deus está, mas eu tenho outras prioridades que eu preciso resolver, eu tenho outros problemas, eu tenho outras questões que eu preciso resolver primeiro, depois eu vou servir ao Senhor.
E se nós colocamos outras coisas, se temos outras prioridades, será que realmente Deus está em primeiro? E o Senhor mostra aqui aquele que está morto fisicamente e morto espiritualmente. Então deixa os mortos espiritualmente cuidar dos mortos fisicamente, aquilo que é material, aquilo que é focado para o mundo, para as coisas terrenas, deixa aqueles que são carnais. Mas aqueles que são espirituais, que têm o chamado de Deus, precisa focar nas coisas espirituais e dedicar o seu tempo para Cristo. Porque fomos chamados para isso, o Senhor nos vivificou. E nós encontramos no texto aqui de Efésios: estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo, o tempo andasse segundo o curso deste mundo, príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu pergunto a você, você tem sido filho da obediência ou filho da desobediência? Porque os filhos da desobediência, o espírito que opera neles é o espírito de morte, que separa o homem de Deus. Mas o Senhor quer vivificar, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Esse amor tão grande, que nós estamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O Senhor quer dar vida, vida abundante. Basta ouvir e atender o chamado de Deus e colocar o Senhor como prioridade na sua vida. E nós, seguindo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 61, 62, nós temos o terceiro tipo. E diz o texto: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este terceiro, assim como o primeiro, ele se prontificou a servir ao Senhor, a seguir o Senhor. Senhor, eu te seguirei. Mas, como o segundo, ele tinha também alguma coisa que o prendia. E são aqueles que muitas vezes deixam-se levar pelos laços familiares. E aí eu não vou servir a Deus porque meu pai não quer, minha mãe não quer, meu esposo não quer, minha esposa não quer, sabe, por causa do meu filho. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 37. Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, às vezes as pessoas se prendem porque ele até quer, até tem o desejo de servir ao Senhor, tem o desejo de seguir ao Senhor, mas está preso por causa dos familiares. Então, se você tem algum familiar que tenta te impedir de servir a Deus e você dá ouvido para ele, automaticamente você está amando mais a pessoa do que a Deus. E a palavra de Deus não nos ensina a você desprezar, a você maltratar, seja familiar ou seja até aquele que se declara inimigo. A Bíblia nos ensina a amar aqueles que nos maltratam, aqueles que maldizem, amar até os vossos inimigos, nos ensina a palavra. Só que as decisões e as posições
seja dos maiores amigos, seja dos familiares, não pode ser tropeço para eu servir a Deus. Porque a salvação ela é individual. E Jesus, então, disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, está aprovado para o reino de Deus. Quando você trabalha com arado, aquele que já trabalhou, que entende de lavoura, que entende de arar a terra, preparar para a plantação, quando vai com o animal arando, preparando a terra, tem que ser reto. Se ele desviar, se ele perder um pouco o foco, o trilho ali para a plantação vai distorcendo, sai torto, a plantação sai toda errada, prejudica na plantação, prejudica na colheita, o prejuízo é grande. Porque perdeu a estabilidade, perdeu a direção. Por isso o Senhor disse aqui, aquele que lança a mão arado. Uma vez que nós tomamos o propósito de servir a Deus, que colocamos em nós o objetivo de servir a Deus, é como você colocar a mão ao arado. Não pode olhar para trás, não pode se prender, não pode se embaraçar com os negócios desta vida, não pode estar preso com o pecado. O teu olhar não pode estar voltado para a iniquidade. E você não pode ser levado por conversas, ser levado por aqueles que tentam impedir a tua caminhada, por mais que tenha um amor muito grande, um laço familiar muito grande. Mas o Senhor diz que o amor do pai, da mãe, do filho, da filha, não pode ser maior do que o amor por ele. E este amor tão grande, que nada mais justo é que nós o amemos porque ele nos amou primeiro, dando a sua vida por nós. E a palavra de Deus diz que o Senhor, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. E ele tomou forma humana, se fez homem, esteve entre os homens, para que o homem pudesse entender a sua voz, para que o homem pudesse ser salvo, porque diz a palavra que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. O homem, por causa do pecado, morreu para Cristo. Separou-se do Senhor, condenado, sentenciado à perdição, mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos chamou. E aquele então que quer servir ao Senhor, aquele que quer ter um propósito com Deus, ele precisa olhar unicamente para a frente, ele precisa ter foco, ele precisa ter direção, ele não pode ser persuadido por conversas alheias, ele não pode desanimar quando vem uma circunstância difícil, quando o problema vem, quando alguém chega e quer lhe ofender ou afrontar, e ele então desanima e se desvia. Quantos que expressam o desejo de servir a Deus, porém, às vezes tem um amigo, tem um familiar, tem os laços, tem aqueles que impedem. E como ele não tem firmeza, ele vai pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham. E aí ele deixa a mensagem do Senhor. E se eu for servir a Deus e a minha família não aceitar? E se eu tomar um propósito e minha esposa ou meu esposo e meus filhos e meus pais, e se eles não aceitar a mensagem, se eles não andar junto comigo? Ora, se estiverem longe do Senhor, como poderão alcançar a salvação? E se você também estiver longe do Senhor, por acaso estando junto daqueles que estão longe do Senhor te dará salvação? Cada um precisa pensar. Então nós precisamos ter de fato objetivo, não ser apenas aquele autoconfiante que fala, mas que o nosso coração está preso às coisas desta vida. Nem tampouco aquele que coloca-se, ou que ouve o chamado de Deus, mas coloca obstáculo para servir a Deus. E ainda sem deixar
Que nada nos impeça, que os nossos familiares, que os nossos amigos, que nada nos impeça de servir a Deus e lançando mão ao arado, colocando a mão no arado, dispondo-se na obra do Senhor, não podemos olhar para trás, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada um e você possa estar meditando na palavra de Deus. Você está enquadrado em alguma dessas condições? Ou você se desprendeu de tudo e abraçou a mensagem seguindo, ou tem seguido firme, sem olhar para trás, sem olhar para os lados? Na vida espiritual, o que é olhar para os lados? O que é olhar para trás? Olhar para os lados é olhar para a vida de um, a vida de outro. Se olhar para os lados. E olhar para trás é olhar para o mundo. Olhar para o pecado, para a contaminação, se olhar para trás. Mas o teu alvo está onde? À frente, dos lados ou atrás? Cristo Senhor Jesus é o grande general, é o capitão, é aquele que vai à frente, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai à frente do seu povo, guiando e direcionando, abençoando, abrindo as portas, fortalecendo e enriquecendo os sinceros do seu poder e da sua graça. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Está orando, né, a favor daqueles que estão enfermos, continuar orando a favor do pastor Nivaldo, ali em São José do Rio Preto. Graças a Deus, né, as notícias são boas, tem tido melhoras. Vamos continuar orando que o Senhor possa completar a obra. Está orando também a favor do Pedro Lucas, a irmã Tainama, o Marcelo ali de Guarulhos, irmão Cineide, que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Está orando a favor do trabalho ali de Capivari também, que o Senhor Jesus possa continuar derramando do seu poder. E nós temos aí várias pessoas, né, que estão compartilhando, que estão participando aí, né, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Somos muito gratos a todos que estão participando, né, a Divânia, com a família ali em Guarulhos, do pastor Genésio, que está aí vivo, com a irmã Graça, né, são meus pais, tanto genético como pais na fé, também que me ensinaram os caminhos do Senhor. Estão aí participando, o Gilson, a Priscila, meus irmãos, o Gilson, meu irmão, né? Sangue, a Priscila, minha cunhada, estão lá participando também. O Benedito Nelson, irmã Tainama, o Marcelo, estão lá participando. A irmã Zélia, a Natália, lindo. O pastor Mário, ali de solteira, está participando também. O Benício, o Tiago, Paulo está participando, o Robinho, de Bitinga, o irmão Maurício, a irmã Olívia, que estão lá, né, são daqui de Votorantim, que o Senhor tem preparado, nossos companheiros na luta aqui no trabalho nesta cidade, né, participando, a Débora Matos, né, também a Gisele, a colega de trabalho que está ali participando, a Cat ali de Guarulhos, né? Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. E aqui ao meu lado, sempre nos dando suporte técnico, a minha esposa, a irmã Andréia, né, que está sempre aqui nos auxiliando. E que o Senhor Jesus possa continuar abençoando todos vocês que estão compartilhando, participando neste momento ao vivo, e aqueles que estarão assistindo também no decorrer dos dias. Muitos que às vezes não podem, não conseguem estar acompanhando no momento, mas no decorrer dos dias vão ouvindo a mensagem. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada um. Vamos orar, vamos falar com Deus. E você, coloque diante do Senhor. Se você não colocou Deus como prioridade na sua vida, faz um propósito com Ele hoje. Coloque Ele como prioridade, não apenas em palavras, porque Deus conhece o seu coração, mas que as tuas obras possam dizer isso. Senhor Jesus,
Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, porquanto podemos passar esses momentos meditando na tua palavra, falando, Senhor, a respeito do teu nome, falando a respeito, Senhor Jesus, do teu evangelho, do teu amor, da tua graça. E agora pedimos, Senhor, abençoa a cada um que tem dedicado este momento para ouvir a tua palavra, os irmãos que têm participado conosco, aqueles que estarão ouvindo a tua palavra no decorrer dos dias. Senhor Jesus, abençoa, dê a tua graça, dê sabedoria, dê direção. Ó Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles que têm parado, Senhor, para meditar, que a tua palavra, Senhor, possa iluminar, ó Deus, os pensamentos e que o teu Espírito possa, Senhor, tirar toda a dificuldade. Senhor Jesus, abençoa, fortalece, ó Deus, a cada um. Abençoa aqueles que estão enfermos, os nomes, Senhor, que têm sido apresentados, que têm pedido as orações. Ó Senhor, alcança, meu Deus, e dê a tua graça, Senhor, dê o teu poder. Ó Senhor, estenda as tuas mãos e ajuda, abençoando, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dores, de enfermidades, momentos de luto, de angústia, Senhor, pela perca de entes queridos, nesses dias tão difíceis, Senhor, que nós atravessamos. Ó Deus, conforta, dê força, ajuda, Senhor, e reveste da tua graça e do teu poder. Guia, Senhor, os passos, ó Deus, e que a tua igreja, Senhor, possa crescer a cada dia no zelo, na santidade, no fervor, ó Deus, e que vidas possam, Senhor, abraçar a tua palavra, meu Senhor, e viver, ó Deus, conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja, Senhor, em toda a extensão, aonde está o teu povo reunido, Senhor, que o teu nome possa ser glorificado. Dê-nos, ó Deus, a cada dia a tua graça e o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa e que cada um possa ser sempre edificado pela palavra de Deus. E nós estamos à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra, ou deseja estudo bíblico, deseja conhecer mais sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Deus, como ser um cristão verdadeiro, autêntico e preparado para estar com Cristo na sua glória. Nós estamos à disposição para te orientar segundo as Escrituras. Convidamos você também para participar conosco. Quarta, sábado e domingo, nós estamos reunidos às 19h30 na rua Ana Marina do Espírito Santo, número 263, no Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E já lançando um convite, dia 25 de setembro, permitindo o Senhor Jesus, teremos conosco aqui pastor Sivaldo, da cidade de Nova Odessa, ministrando a palavra do Senhor Jesus. E todos, irmãos, amigos aqui, somente da região, são convidados para participar conosco. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada um. Que a graça do Senhor possa preencher a sua vida. Agradeço mais uma vez a participação de todos e permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus, mais uma live. Tenha a todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.